Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bora nessa. Na live de hoje eu vou repetir, talvez algumas pessoas já tenham visto. Na live de hoje eu vou falar do filme O Poder da Graça, novamente. Eu fiz uma live dessa, mas como eu não consegui colocar no perfil, eu tinha me comprometido a fazer de novo. Então eu vou repetir e eu vou deixar ela gravada e vou colocá-la no perfil. Para poder contextualizar a nossa mentoria, o jogo da vida, nas atividades da semana. Nós temos o livro para ler, que é o 3 Dias no Barco. Foi a live de ontem, eu trouxe todo o resumo do livro, os principais pontos. E o filme, O Poder da Graça, que eu vou trazer para vocês agora, os principais pontos, os códigos principais do filme, o que ele pode, quais os pontos que ele pode tocar. O filme é bem legal, eu achei muito interessante, eu recomendo você veja o filme para pegar os seus pontos de vista, os seus ensinamentos, os seus códigos, que pode ir além dos códigos que eu consegui pegar aqui, mas é um filme bem interessante, bem legal, agrega muito em termos de experiência. E também tem a modelagem do André Fernandes, que é o autor do livro da live de ontem. E aí a modelagem dele eu vou tentar trazer amanhã. Então vamos lá, vou falar do filme O Poder da Graça em termos de estratégia para cumprir as tarefas da semana. Eu vou sempre repetir porque eu acho que ajuda. Algumas pessoas bloqueiam no momento de fazer as atividades porque pensam: o filme tem 1h30 e aí fica difícil de eu conciliar tanto o livro quanto o filme. Eu vi, o livro era um audiobook, mas eu vi no YouTube, e o filme eu assisti no YouTube também, mas com a questão da velocidade, se alterando a velocidade para 1,5x. O que é 1,5x? Que é quando você clica na engrenagemzinha do lado direito lá nas configurações, você tem como alterar a velocidade de reprodução. Então, se o vídeo tem 1h, se você vê em 1x, ele vai gastar 1h para poder passar. Se você vê em 1,5x, ele reduz o tempo que você gastaria. Então, daria algo em torno de 40 minutos para você ver o vídeo de 1h no YouTube. E você poderia aproveitar esse tempo para pegar os pontos chaves, igual foi o trabalho que eu fiz aqui, de fazer as anotações, e vai ficar até melhor de você fixar os ensinamentos que tem no filme. Então o filme chama O Poder da Graça. Ele traz a história de dois policiais, o sargento pastor Sam Wright, que é negro, e o policial Mac McDonald, que é um branco, que no iniciozinho do filme ele perde o filho. Ele tem dois filhos pequenos. Então a cena inicial do filme é um carro, o filho mais novo, esse no caso seria o filho mais velho. O filho mais velho, o Tyler, está começando a aprender a andar de bicicleta e ele não está conseguindo, está caindo, e ele insistindo para o filho continuar, tentar, não desistir. E aí na hora que o filho consegue dar as primeiras pedaladas sem cair, ele não tem o controle da bicicleta ainda, a bicicleta vai para o meio da rua, vem um carro e atropela ele. E essa é a cena inicial. Ele só grita o nome do filho e aí já pula, tem um corte de tempo e o filme vai bem para frente. Então o Mac, que é o pai do menino, do Tyler, tem essa cena no iniciozinho do filme, e ele tá brincando com o filho mais novo, enquanto o filho mais velho sofre um acidente. O filho mais novo é o Blake, que a história basicamente vai girar aí na relação das duas famílias, na relação da família do Mac com a esposa e o filho Blake, e na história da família do Sam Wright, que é o sargento pastor Sam Wright. E aí ele vai ter vários diálogos com Deus. Como ele é pastor, ele acredita muito em Deus, ele se apoia muito em Deus, e o Mac já tem uma
uma atitude um pouco mais arredia com Deus, não acredita tanto, tem momentos de questionamento para Deus pelo que acontece com o filho, enfim, é bem interessante. Então vamos lá. Toda a dinâmica do filme gira entre as dinâmicas entre as famílias e a relação entre os dois policiais. Então, uma hora, né, a cena tá, e aí eu vou contextualizar nas cenas, uma hora as cenas estão na família do Mac, em outro momento elas estão na família do... Oi, Divan, um abraço, vamos junto. Estou fazendo a resenha do Poder da Graça, pegando os códigos do filme para poder transbordar com o pessoal aí. No início do filme, mostra a família do Mac, então ele tem problemas com o filho sobre uma compra de um carro, o filho está na faculdade e eles brigam muito, sempre que se encontram tem alguma discussão e o filho não tem o dinheiro para comprar o carro, mas quer comprar um carro e aí a mãe se propõe a ajudar, o Mac não concorda com ajudar o filho a comprar o carro e aí eles começam a ter as primeiras discussões para mostrar que aquele núcleo familiar ali por conta de diálogo, e aí vou trazendo os pontos que eu acho interessante para a nossa realidade, é um código bem legal, a falta de diálogo entre uma família, o tanto de transtorno que pode causar. Sam e Mac são designados para trabalhar juntos, então eles trabalham na mesma unidade. O Sam, que é o sargento, ele é promovido, ele recebe a promoção e ele e o Mac são designados para trabalhar junto durante um tempo. Numa cena da família do Mac, ele vê o Blake andando com alguns amigos estranhos da escola. Então ele fica vendo da janela assim, ele vê o filho conversando com os caras meio estranhos e tal. Só vê a cena é bem rápida, aparece e ele observa aquilo e beleza, mas já tem algum comportamento estranho em relação ao filho. Então ele começa a observar. No outro corte, a esposa do Mac, a Sarah, ela vai numa psicóloga. E aí, em teoria, ela tá indo lá para falar da relação do marido do Mac com o filho Blake. E aí ela começa a falar algumas coisas, mas aí ela dá uma refletida assim, falar, acho que antes da gente falar disso, eu tenho que te falar de vários outros assuntos. Voltando para a cena dos policiais, que é a próxima cena depois que a esposa vai ao psicólogo, o Mac, que é o policial branco, pede para o Sam parar de cantar e falar de religião. Ele está todo feliz dentro do carro e começa a cantar e falar de Deus, falar de religião e tal. E o Mac pede para ele, falou, cara, eu não gosto disso, se puder parar. E aí o Sam aceita, né? Ele fala, não, tudo bem. Mas a primeira sensação dele é que ele tá com racismo com o Sam. Ele acha que o Mac pediu para ele parar de cantar e falar de religião porque ele é negro. E a forma como a cena é construída realmente remete a isso. A primeira impressão que fica para você que está assistindo o filme é que fosse racismo. E aí você começa a entender que o filme seria sobre racismo e religião. Só que o fechamento do filme consegue mostrar para nós que não é isso. Um dos códigos que eu achei bem legal, na próxima cena, o Sam está em casa com a família, o sargento, o pastor, ele está em casa jantando, e aí a esposa do Sam faz uma ação que pode até sutil, são cenas muito sutis que transmitem códigos muito importantes, e aí você tem que ver o filme com outro olhar, buscando os ensinamentos. Eles estão na mesa para jantar, e aí ela serve uma lasanha, só que para ele ela serve um prato com como se fosse uma vasilha com arroz e brócolis, que está tampada. Aí quando ele destampa, tá, a esposa e a filha vai comer lasanha, porque ela tinha feito lasanha, e para ele tem arroz e brócolis. E aí ela entrega para ele o resultado de uns exames. Ele tinha feito uns exames de saúde, ela entrega para ele o resultado dos exames, falou, seus exames deu alterado, eu tenho que cuidar de você, eu tenho que cuidar da sua saúde, então você vai comer arroz e brócolis. Ele falou assim, mas você fez lasanha.
Ela falou assim, mas até então não tinha o resultado dos seus exames, agora tem, e a mudança precisa ser feita agora. Então o código é: a esposa de Sam ajuda ele a cuidar da saúde e ele não pode comer lasanha, pois seus exames estão alterados. Então ela faz o que precisa ser feito para ajudar, e eu acho que isso conversa muito com a nossa realidade em termos da mentoria, o jogo da vida, fazer o que precisa ser feito. Voltando para a cena dos McDonald's, a Sarah e o Mac brigam por problemas financeiros e pela psicóloga. Ela conta que começou a ir na psicóloga e que acha que vai ajudar para tentar a Sarah ajudar na relação do pai e do filho, e que ela acha que ele deveria também ir e tal, e aí ele leva para o lado da questão financeira. E são pontos em que eu quero trabalhar muito aqui dentro do perfil. Tanto a questão saúde quanto a questão finanças, como essas duas questões elas interferem no cotidiano, no dia a dia das famílias, como a gente deve olhar para isso, como isso é um pilar que você deve estar sempre cuidando, o que você pode fazer de micro rotinas que podem te ajudar em relação a isso. Então são pontos importantes, porque grande parte dos problemas deles começam no pilar financeiro. Então é um pilar que tem que ser bem cuidado, que você deve usar estratégias para conseguir melhorar e avançar. Então algumas lives eu vou focar em falar nessa parte de finanças também, que ajuda muito. Voltando para o Sam, para o sargento, eles estão atendendo uma ocorrência policial, e aí o Sam salva o Mac uma ocorrência policial, e o racismo que está aparecendo ali começa a ser explicado. Na cena eles chegam numa casa, tem uma mulher toda machucada com um filho, e ela falando que o companheiro bateu nela, bateu na criança, e aí eles correm atrás do cara, eles fazem a vistoria na casa, conseguem ver o cara correndo pelos fundos, os dois vão atrás, só que o Mac vai na frente e consegue abordar e está mais perto do cara primeiro, só que ele não vê, o cara vem por trás dele, coloca a arma na cabeça dele, manda ele largar a arma e fala que vai matar ele. E o agressor, nesse caso, é um negro. Então aí ele está gritando com ele, mandando ele largar a arma, que vai matar ele, porque ele é um policial branco e tal. E nisso chega o pastor Sam Wright e aponta a arma pro rapaz e manda ele largar a arma, vai acalmando a situação. No momento em que o rapaz larga a arma, o Mac, que está sobre a mira da arma, pega a arma dele que está no chão, avança com tudo para cima do rapaz e começa a falar, fala agora, não sei o que, tipo assim, como ainda a sensação que dá ainda é que o racismo está realmente tomando conta. Só que nisso vem uma outra cena, enquanto ele está em cima do rapaz que agrediu a esposa e a criança, aí corta, vem uma lembrança, que é a cena em que o motorista matou o filho do Mac. E aí, só que aí agora mostra de um ângulo diferente, que dá para você ver que o motorista do carro era um negro. E aí, digamos assim, ele está tomado pela raiva, ele faz o vínculo das duas coisas, de ter matado o filho e ter quase matado ele, e aí ele tem um ataque de fúria, ele perde o controle durante a ocorrência pela lembrança do filho. Só que pro Sam, que está vendo a cena de fora, é simplesmente ele se revoltando com o negro que tentou matar ele. Então aí nós já começa a construir o conceito do racismo. Ele não gostou que ele estivesse cantando dentro do carro, na cabeça do Sam, do sargento, porque ele era negro. Ele quase agrediu o rapaz da ocorrência policial também, porque era negro. Então o Sam, nesse momento, começa a ter certeza que o Mac é um racista. Ele não gosta do Sam, do colega de trabalho, porque é negro. E aí no final vai ter uma grande reviravolta em relação a esse assunto. E aí corta a cena da ocorrência policial, e aí o Sam está em casa com a esposa. Como eu falei lá no início, todas as cenas giram muito em cima dos contextos familiares, o que eu acho que é bem legal. O Sam e a esposa conversam sobre a relação policial-pastor do Sam, que ele está ocupado nas ocorrências policiais, de profissão ele é policial, mas aos finais de semana e nos cultos ele é pastor.
E aí ele fica se questionando, mas se Deus me deu essa missão para eu estar falando em nome dele, mas eu não posso largar minha profissão porque eu preciso do dinheiro para o sustento da família. Então ele fica se questionando ali qual seria a real missão dele. Lembrando que alguns cultos que ele faz lá, o resultado não parece ser muito bom, não parece ser muito satisfatório. Em algumas cenas ele vai falar disso com a filha. E eles também conversam sobre a relação com o Mac. E aí ele expõe claramente que ele está sentindo que o Mac é racista, e sim, entre aspas, foi racista de novo, né? Em relação à cena da abordagem com o casal e a criança. Beleza, corta a cena e passa para a família do Mac. O Mac percebe o filho com companhias estranhas, agora não é mais da escola, ele vê uns caras diferentes e tal, mas também se cala. E aí aqui eu coloquei como código os bloqueios emocionais. Nesse momento, pensando em termos de seio familiar ali, a gente vê a importância do diálogo. Ele talvez tivesse sido o momento dele se aproximar do filho, mas aí cercado de problemas, cercado dos bloqueios emocionais que ele tem em relação ao convívio com o filho, ele não fala nada, ele só observa a cena e vê que tem alguma coisa errada, mas não fala nada. E aí voltam para uma cena de pregação, o Sam tá na igreja e ele começa a falar sobre amor e racismo. E é bem interessante porque a pregação tá toda empolgada, ele tá falando com o pessoal da igreja, todo mundo empolgado, né? De repente ele começa a falar sobre racismo, sobre amar a quem não te ama. E aí faz uma reflexão pesada em relação a isso. A gente amar aos seus, e aí a igreja tem vários negros, então se a gente amar aos nossos, é muito fácil. Eu quero ver amar a quem não te ama. E aí ele não cita o nome do Mac, mas ele começa a construir as cenas que ele passou, que ele acha que é racismo. Como que eu vou amar um cara desse, que não me ama só pela cor da minha pele? E aí começa a criar aquela apreensão assim no público ali da igreja. E aí no final, quando eles estão voltando para casa, a filha fala para ele: pai, acho que a pregação de hoje não foi muito legal, não foi muito aprovada, porque o pessoal ficou tenso e tal, e não foi muito receptivo na hora que ele fala que tem que amar quem não ama. E ele também fala que tem dificuldade, ele gostaria de amar, mas ele tem dificuldade para amar essas pessoas. Então é bem forte a cena. Voltando para a família do Mac, a Sarah, que é a esposa do Mac, vai na escola do Blake e ela é informada para a pessoa responsável da escola que o filho não foi aprovado. Ele não foi aprovado e que ele não vai poder continuar na escola, ou seja, já tem um grande ponto de problema para ser informado para o Mac. Na saída da escola, eles vão à psicóloga. A Sarah consegue levar o filho na psicóloga para eles poderem conversar. E a cena é bem interessante porque, como adolescente, o Blake é muito revoltado, muito arredio. Então a psicóloga começa a conversar com ele e ele, na tentativa de atacar a psicóloga, já vai no ponto que ele acha que ele vai conseguir desestabilizar a psicóloga e fala: você conversa com a minha mãe porque você precisa de dinheiro, então você vai manter a minha mãe aqui durante muito tempo, você garantiu do seu dinheiro. E aí, entre um argumento e outro, ela fala para ele assim: olha, só para você saber, sua família está em crise financeira, sua mãe não tem condição de me pagar, mas eu não consigo ver uma família se dissolvendo sem me dispor a ajudar dentro daquilo que eu posso. Ou seja, ela não está pagando pelas sessões. E aí ela quebra o argumento dele e aí começa a ter uma entrada, ele começa a prestar atenção no que ela está falando e ela fala para ele: vamos começar de novo, vamos falar de você. Então é bem interessante. Volta a cena para o núcleo familiar do Sam, ele está conversando com o avô e o avô de Sam faz ele refletir sobre a conciliação das profissões. Ele volta a falar que queria ter mais tempo como pastor, que ele acha que é a missão dele e tal, e o avô faz algumas reflexões, que seria como se ele treinasse durante a semana, se a profissão de policial fosse todos os treinos, e quando ele faz as pregações ao final de semana, que fosse o jogo. E aí mostra que ele precisa fazer as duas coisas, que ele foi chamado para as duas coisas, na verdade. E faz uma reflexão bem interessante para
para a questão de fazer o que precisa ser feito para você chegar onde precisa. Então fica bem sutil essa parte. Voltando na cena da psicóloga, a psicóloga orienta o Blake a abrir diálogo com o pai, usar uma palavra de carinho, de abertura, que ele fala, o Blake, em alguma frase ali, ele fala que briga muito com o pai e tal, a psicóloga fala, por que você não tenta agir diferente? E aí remete para um dos grandes ensinamentos da vida, você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então ela orienta ele a criar um ambiente de diálogo com o pai. Ele ouve, presta atenção no que ela está falando, mas não diz nada. Voltando na cena do avô do Sam, são cortes que vão acontecendo, o avô do Sam conta a história da família e explica que conciliação começa com perdão, ou seja, o primeiro passo para conseguir qualquer conciliação é você perdoar. A próxima cena é um jantar em família da família McDonald, e aí, ouvindo o conselho influenciado pela psicóloga, o Blake tenta puxar a conversa com o pai, perguntando da profissão do pai, se ele gosta de ser policial. Pai, o senhor gosta de ser policial? O senhor gosta da sua profissão? E aí, o pai estranha o comportamento do filho, sendo agradável, fazendo uma pergunta que de real interesse pelo pai, e responde que gosta da profissão, mas não gostaria que ele fosse policial, e questiona se ele está pensando em ser policial, e aí ele fala que não, mas fica um clima de problema na mesa assim. O Mac percebe, questiona a Sarah, e o filho fala que ele foi expulso da faculdade, que no ano seguinte ele não vai continuar na faculdade, e eles brigam muito feio e o filho sai. A cena termina com o filho saindo. O Blake sai da casa após a briga com o pai. E em algum momento ao longo do dia seguinte, que o Sam e o Mac estão trabalhando juntos, estão no carro lá, ele liga para Sarah para saber se já tem notícia do filho. Ainda não tem, isso é no dia seguinte. E aí o Sam e o Mac começam a conversar sobre as relações complicadas entre pais e filhos. E o Sam explica que não tem convívio com o pai, que o pai foi embora há muitos anos e tal, e que ele deveria cuidar muito da relação com o filho dele. Fica meio subentendido ali porque que o Sam conversa tanto com o avô e tal, porque ele não tem convívio com o pai há mais de 10 anos, o pai foi embora e tal, e ele coloca bem a importância da relação de pai e filho do Mac com o Blake. Mac e Sam atendem uma chamada, uma ocorrência policial, e quando ele chega, está ocorrendo um assalto, e no meio da ocorrência, um dos bandidos corre, o Mac manda parar, ele não para, ele dá um tiro nesse meliante que está correndo, e no que ele cai, ele tira aqueles capuz que o cara que ele atirou é o Blake, é o filho dele, que aí começa a se explicar aquela questão dele estar andando com pessoas estranhas e tal, acabou sendo influenciado pelos amigos para participar de um assalto, e no assalto o próprio pai baleia ele, dá um tiro nele, e aí eles pedem um socorro urgente para resgatar o garoto e tal, e aí todo o contexto muda para o hospital. No hospital eles atendem o Blake, e o Blake é diagnosticado com uma doença nos rins. O Blake tem uma doença nos rins, e em um dos rins, como ele foi baleado no rim, o rim que ele levou o tiro teve que ser retirado, e o rim que sobrou era um rim doente. Então o Blake tem uma doença no rim que sobrou, e o rim bom foi baleado. Ele caminha para a morte, pois os pais não podem doar o rim para ele. O médico já falou: eu antecipei, já olhei o histórico médico de vocês, e vocês não podem doar, a gente vai ter que achar um doador, porque senão ele vai morrer rápido. Beleza, nisso corta a cena lá para o Sam, para a família. Eles estão jantando e tal, e tem uns códigos importantes nessa parte final do filme. Perdão, então, a cena seguinte é o Sam e o Mac conversando, os dois policiais conversando sobre a abordagem, sobre Deus e o poder de acreditar. Mas Mac está revoltado com Deus. Essa cena aqui é na igreja. O Mac está se culpando, né, que fez errado, que deu o tiro, que não precisava ter atirado,
tal, questionando, e o Sam explicando pro Mac. Essa aqui ainda não é a cena da igreja, a cena que eles estão no carro conversando sobre a abordagem. Conversando, o Sam explica, falou que você não tinha como adivinhar, você não tinha como saber que era ele e tal, que não tinha culpa, mas mesmo assim o Mac está revoltado, ó, como que Deus permite, eu já tinha perdido um filho num acidente de carro, que eu não tive como salvar meu filho, agora eu também não vou ter como salvar o outro, nem o rim eu posso doar, porque que Deus não me leva e tal, tá todo muito revoltado com Deus, e o Sam meio que sem ter o que fazer e mostrando que, ó, se ele colocou essa prova, tem que ser assim. Beleza, nisso, a próxima cena é o Sam em casa com a esposa, o sargento, e essa aqui é interessante, tá? Eu vou ler literal aqui também, porque é um código extremamente pesado do filme. Isso aqui é interessante, vale para as nossas relações todas de vida. Ver se em algum momento não tem algumas pessoas em que você encaixa no que a esposa fala pro Sam aqui, ó. A esposa explica pro Sam, porque ele tá falando que transcrevendo para a esposa as coisas como é que falou para ele, né? Por que Deus faz assim e tal. E aí realmente o Sam tá meio que também sem entender algumas coisas que Deus fez, questionando por que Deus colocou esse cara na vida dele, por que Deus colocou o Sam, o Mac na vida do Sam, do policial branco na vida do policial negro. Aí a esposa fala para ele, você entendeu errado, Deus não colocou ele na sua vida, colocou você na vida dele, e você só tem que descobrir por quê. Então a cena fecha assim, você só tem que descobrir por quê. Por que Deus colocou você na vida dele? Foi ele na sua, foi você na dele. E tem um porquê. O Mac vai para a igreja, aí a próxima cena agora é a cena da igreja, o Mac vai na igreja, e o Sam chega, o Mac tá na igreja, baixado, e aí ele pede ajuda, é uma cena muito forte, porque ele está em desespero pela questão do filho, é revoltado com Deus, porque Deus vai levar, no entendimento dele, Deus vai levar o outro filho dele, e ele pede para o Sam ajudar ele, para ajudar ele a orar e tal, que ele não sabe orar, e os dois se ajoelham próximo ao altar e oram juntos, a cena é muito forte. O Mac pede ajuda e pede perdão. Pede perdão para ele também pela forma como agiu com ele e tal, mas ainda sem muitas explicações. Mas pede ajuda para a oração e pede perdão para o Sam pela forma como os dois têm vivido. O Mac vai ao hospital para conversar com o filho, seria algo meio que como uma despedida. Pede perdão pro filho, diz que ama, em momento nenhum ele fala que ama o filho, e aí nessa cena do hospital o filho já bem debilitado, ele pede perdão pro filho, diz que ama, e nisso o Sam tá do lado de fora lá, tinha feito uns exames, o Sam tá com os exames na mão, o médico senta do lado dele, eles estão conversando, como é que tá a situação do garoto, não tá bem, ele realmente, se a gente não encontrar um rim bom, ele não deve existir e tal, e o médico pergunta, o que é isso aí? Os resultados dos exames que eu fiz, tinha os primeiros exames lá, lembra do jantar com o arroz com brócolis? Disse ele fez outros exames e ele está com esses outros exames na mão. O médico olha o exame e começa a falar, fala, Sam, ele falou, antes de você falar, eu já sei, meu colesterol está alterado, não sei o que. Ele falou, não, cara, você é compatível, seu tipo de sangue, você pode doar o rim pro filho do Mac. E aí toda a correria para fazer o procedimento, e aí no momento que eles estão entrando para o centro cirúrgico, já levam o Blake, e aí atrás vem o Sam. Essa cena também é super interessante. Na hora que ele está entrando, assim, antes de fechar, né, a porta do centro cirúrgico, o Sam olha para a esposa dele e fala assim, querida, agora eu descobri por quê. Lembra que ela perguntou? Você tem que descobrir por que Deus colocou você na vida dele. E o porquê era para salvar o filho dele. Então é uma cena bem emocionante também, bem legal. Ele descobriu o porquê. Qual é o sentido da inserção dele na vida do Mac. Bem legal, para salvar o filho. E uma cena interessante também, que depois que fecha a porta, um dos filhos do Sam, a filhinha do Sam, pergunta para a mãe assim, fala assim, mãe, mas um rim negro vai salvar um branco? E aí, nisso tem um casal branco assim de frente para eles, o homem olha assim, acha meio estranho aquela pergunta, e a mãe responde para a filha, minha filha, por dentro nós somos todos iguais. Então é bem uma reflexão bem pesada, um código bem pesado.
E aí faz o procedimento, dá tudo certo. E a cena final é um culto, onde o Sam está voltando da recuperação, ele que vai fazer o culto, a pregação. E no meio da cena entra um cara, uma roupa como se fosse africano, entra, começa a falar que fez algo errado, mas que ele precisa ser perdoado, e chega na frente lá, assim, onde o Sam tá. A hora que ele olha, ele vai pedir perdão pro Mac, o rapaz, um rapaz negro, que estava dirigindo o carro e assassinou o filho do Mac no início do filme, e vai pedir perdão para ele. Antes do rapaz adentrar, o Sam tá falando do papel do perdão lá, aquele culto um dos temas do culto é o papel do perdão. O Mac leva a mão no paletó, tira o papel do perdão, entrega pro rapaz que adentrou a igreja, pediu perdão. Ele entrega o papel, concede perdão, eles se abraçam, uma cena muito emocionante também. E esse é o fechamento do filme. Ou seja, e aí você consegue entender no final que a revolta dele com o negro não tem a ver com racismo, tem a ver com a dor que ele está sentindo da perda do filho. Ele está revoltado com Deus porque perdeu o filho no início do filme, não consegue entender o porquê, assim como o questionamento que a esposa do Sam fez, Deus colocou você na vida dele, você só precisa descobrir o porquê. E aí, no momento que ele descobre, salvar o filho que foi baleado, então aí todo o contexto, e aí nós podemos entender o nome do filme, O Poder da Graça. Então é focado em fé, os códigos são esses que eu passei, bem legal, bem interessantes. Eu vou estar tentando fazer lives aí de meia hora todos os dias, trazendo algum conteúdo referente à mentoria, quando tiver conteúdos em aberto, ou em algum conteúdo em relação ao desenvolvimento pessoal dos 5 pilares que eu trabalho: fé, eu, o próximo, dinheiro e a sociedade, que são os pilares que envolvem o contexto de todas as pessoas, para equalizar esses pilares, para a gente ir desenvolvendo um pouco a habilidade de falar em público, que é o tema principal que eu vou falar aqui, beleza? Esse é o transbordo do filme, O Poder da Graça. Rotinas do dia: fazer o boot. O boot é a primeira ação do dia, eu faço todo dia. Não sei se todo mundo já entendeu o significado do boot, mas ele não é para ser feito só. Eu, pelo menos, não uso ele só na primeira ação do dia. Eu estou com ele na cabeça, então qualquer momento do meu dia que acontece qualquer coisa que muda a abordagem do meu dia, eu faço internamente, fecho os olhos e faço o boot de novo. Ele muda a sua frequência, é como se estivesse reinicializando o computador. Então é muito poderoso, façam. E atividade física, tem alguma meta para você fazer? Eu tenho meta de fazer pelo menos 3 vezes. Até postei ontem, 2 vezes por semana eu vou na piscina fazer 1 hora de caminhada, que é uma atividade física muito saudável. E aí você pode conciliar com outras coisas que você possa fazer dentro das condições que você tem. Beleza? Galera, um ótimo dia a todos. Tamo junto. Até depois do fim.